Prenderam a arminha do Bolsonaro, então. Prenderam o cano do Bolsonaro, irregular, dentro de um carro, com um agente que nem era mais do GSI, mas tentou dar o godô lá, tentou mentir pro policial que ele trabalhava no GSI. Tava com arma do Bolsonaro, ilegal, dentro do carro, dizendo que buscou a arma dentro da casa do Bolsonaro, preso justamente em prisão domiciliar, e ele tinha uma arma de fogo. Um presidiário com uma arma de fogo dentro de casa. Eu queria escutar o que pensam os bolsonaristas e o que pensa o pessoal do bandido bom é bandido morto. Imagina agora, a gente entra num presídio aqui, acha uma arma de fogo, é a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro, que tinha uma arma de fogo em casa, e segundo esse criminoso que se dizia do GSI e não era mais do GSI, ele estava levando a arma do Bolsonaro para a manutenção, tirou da prisão domiciliar e iria fazer a manutenção da arma de fogo. Que maravilha, só melhora essa família. E mais, agora o Flávio Bolsonaro vai votar no Lula. Se vocês não notaram, Flávio Bolsonaro disse que o Bolsa Família é um grande programa, que os beneficiários do Bolsa Família sofrem muito preconceito. E eu me pergunto, onde é que estão os bolsonaristas que vêm todo dia aqui na tribuna fazer discurso contra o Bolsa Família? E fazem campanha para o Flávio Bolsonaro, que diz que o Bolsa Família é um grande programa social e que os beneficiários recebem muito preconceito. É uma contradição atrás da outra. Outro ponto. Flávio Bolsonaro agora disse que o Jair Bolsonaro agredia os meios de comunicação, a grande mídia e os jornalistas. E isso é uma vergonha, que isso era muito grave, que ele tratava mal os jornalistas. Quem falou isso foi o Flávio Bolsonaro, não foi o Lula, não foi nenhum petista, não foi nenhum jornalista, foi o próprio Flávio Bolsonaro. Então, bem-vindo à eleição do presidente Lula, pelo jeito. Porque não é possível que ele fale tudo isso e ainda coloque-se como um opositor do presidente Lula. Aliás, presidente Lula, que está no G7 fazendo muito sucesso, e ignorou Donald Trump. Ignorou Donald Trump, que quer de todas as formas taxar o nosso Pix, acabar com o nosso Pix e estabelecer o Zelle, aquele Pix lá dos Estados Unidos que é pago, que não é gratuito e que cobra taxas de quem utiliza. Esse é o grande programa do bolsonarismo. É justamente congelar aposentadorias, congelar o salário mínimo, prejudicar os trabalhadores e trabalhadoras, aprovar uma jornada 7x0, não aprovar o fim da escala 6x1, fazer com que os trabalhadores trabalhem por hora, que sejam remunerados por hora, que não tenham mais 13º, que não tenham mais férias, que não tenham mais qualquer direito nesse país. E para isso, eles estão propagando sempre fake news, atacando com mentiras o presidente Lula e o governo brasileiro, mas o Lula está lá no G7 abrindo novos mercados para que o Brasil não sucumba a essa taxação novamente estabelecida pelos Estados Unidos contra a nossa economia e para destruir o nosso Pix. Por outro lado, nós temos agora o Eduardo Bolsonaro sendo julgado por coação no curso do processo. Mais um Bolsonaro criminoso, mais um indivíduo que conspira contra o Brasil nos Estados Unidos, que está lá recebendo sem trabalhar, e nisso me lembra o Nicolas Ferreira, que fala tanto que o fim da escala 6x1 vai quebrar o Brasil, que o fim da escala 6x1 é um absurdo, que os brasileiros e brasileiras precisam trabalhar ainda mais, e ele em dia de trabalho lá nos Estados Unidos assistindo o jogo da seleção brasileira. Foi 2-3 dias antes, dia que ele deveria estar trabalhando lá na Câmara dos Deputados, foi lá surfar a onda da Copa do Mundo. Assim como o Romário, que foi um dos parlamentares, um dos senadores que assinou a jornada 7x0 e está lá de comentarista. Vai passar praticamente um mês nos Estados Unidos comentando o jogo da seleção, enquanto os brasileiros e brasileiras trabalham na escala 6x1 e, segundo o Romário, devem trabalhar na escala 7x0. Assim são os bolsonaristas, no discurso é uma coisa, na prática é outra, e sempre contra o nosso país. Muito obrigado.